sombrio e misterioso. O mundo não foi destruído por uma guerra, uma bomba ou uma praga. Foi o silêncio. Quando metade da humanidade virou poeira, restaram os que precisavam continuar respirando. Mas o que resta de um herói quando tudo aquilo que ele jurou proteger já não existe mais? Meu nome já não importa. Eu era um vingador. Agora sou apenas um eco, caminhando entre escombros e lembranças que me caçam. Cada passo é uma tentativa de esquecer o estalo. Cada noite é uma batalha para não ser consumido pela culpa. E, no fundo, eu sei, o verdadeiro inimigo não foi Thanos, foi o vazio que ele deixou para trás. Desde aquele dia, o mundo não voltou a fazer sentido. Quando o estalo aconteceu, eu estava cercado de caos, prédios desmoronando, gritos se apagando no ar e o cheiro de medo impregnando tudo. Mas o pior não foi a destruição, foi o silêncio. Um silêncio seco, brutal, como se o próprio universo tivesse prendido a respiração. Metade de tudo virou poeira. Pessoas, memórias, esperanças. Caminhei por ruas desertas, vendo brinquedos ainda girando em parquinhos sem crianças. Sem saber por onde começar, sem saber como continuar. A dor era coletiva, mas a culpa era minha. Eu deveria ter impedido. Eu era um vingador. Mas naquele momento, eu era apenas mais um sobrevivente, quebrado, vazio e cheio de perguntas que ninguém mais estava vivo para responder. Eu tentei me agarrar a alguma rotina, patrulhar bairros, ajudar onde dava. Mas era tudo mecânico. A cada passo, ouvia vozes que não estavam mais lá. Vozes de amigos, de inocentes, de fantasmas. E mesmo quando estávamos reunidos, o que sobrou de nós, não havia mais luta, só a tentativa de não enlouquecer. Olhar para o escudo era como fitar um túmulo. Ele já não representava esperança, mas lembranças. E essas, sim, me esmagavam. À noite, eu sonhava com o estalo, mas no sonho era eu quem desaparecia, sempre eu, e acordava desejando que o sonho tivesse sido real. Eles dizem que há uma chance de reverter, que há um plano. Mas será que vale a pena trazer todos de volta se nós mesmos já não somos inteiros? Quando olho para o escudo, sinto um peso maior que aço. Não é só a responsabilidade, é a lembrança de tudo que não conseguimos salvar. Eu costumava acreditar que o símbolo que carrego era indestrutível, mas depois do estalo, percebi que até os símbolos sangram. Steve era nossa âncora. Mesmo quando tudo ruía, ele tinha uma forma de nos manter focados, alinhados. Agora, ele se perdeu em silêncio. Anda pelas bases da resistência como um soldado que sobreviveu à guerra, mas perdeu a razão de lutar. Não diz muito, e quando fala, há um vazio nas palavras. Ontem o encontrei no memorial improvisado em frente ao rio. Ficamos em silêncio por muito tempo. Ele me disse: às vezes penso que nós já éramos fantasmas antes disso tudo. Concordei com um aceno, porque eu também sinto isso, como se estivéssemos apenas esperando o nosso tempo acabar. Tony, ele se isolou. Diz que está trabalhando em algo, mas evitamos perguntar. É como cutucar uma ferida que não cicatrizou. O olhar dele mudou, mais pesado, mais frio. Certa vez vi ele chorando sozinho, observando uma foto antiga da filha. Não tive coragem de interromper. Ninguém aqui dorme bem. As noites são longas, carregadas de pesadelos, e mesmo acordado, a realidade não é menos cruel. Há dias em que me pergunto: e se o estalo tivesse levado todos nós? Talvez fosse melhor, talvez fosse justo. Mas algo dentro de mim ainda pulsa, fraco, desgastado, mas vivo. E essa pequena chama é a única razão pela qual continuo empunhando o escudo. Thor já não é o Deus que conhecemos. Desde que falhamos, ele afundou em si mesmo. Se isolou em uma vila remota, a Nova Asgard chamam. Mas não há nada de novo lá, só o velho peso da perda.
Visitei-lo há 2 semanas. O encontrei sentado no cais, olhando o mar, uma garrafa na mão e um machado cravado ao lado. Ele está irreconhecível. Barba descuidada, olhos opacos, palavras confusas entre um gole e outro. Era como encarar uma estátua desfigurada de um rei esquecido. Quando me viu, sorriu com tristeza. "Você veio ver o que restou de um Deus?" Ele murmurou. Não respondi, porque a verdade é que eu também queria saber. Conversamos pouco. Ele falou de Asgard, de Loki, de Odin, todos mortos. Disse que falhou como rei, como filho, como herói, e que a única coisa que restava era a bebida e o peso de um erro que nenhum raio poderia apagar. "Eu devia ter mirado na cabeça", ele repetia, como se fosse um mantro, como se aquela frase o mantivesse preso a este mundo. Antes de partir, deixei meu escudo ao lado dele por um instante. "Ainda temos uma chance, Thor." Ele olhou para mim, lágrimas escorrendo por baixo da barba espessa, e disse: "Então vá por nós dois." Eu fui, mas saí dali com a certeza de que mesmo que vencêssemos, nem todos voltaríamos. Tony está construindo algo, isso ao menos é certo. Recluso em sua propriedade à beira do lago, ele passou a viver quase como um espectro. Vi pela última vez há poucos dias, Natasha me acompanhou. Quando o encontramos, estava envolto em máquinas, fios, cálculos rabiscados por todo canto. Seus olhos estavam fundos, mas brilhavam com algo diferente, medo e esperança. Ele nos falou de uma teoria sobre viagem temporal, um experimento quase insano, onde poderíamos tentar voltar, impedir o estalo, corrigir o passado. A proposta era tão absurda que por um segundo parecia uma piada, mas com Tony nunca é só teoria. Ele já estava testando, já estava pronto para arriscar tudo, mesmo a própria paz, a família, o pouco que conseguiu reconstruir. "Você quer mesmo mexer com o tempo?" Natasha perguntou, com cautela. Tony respondeu: "Se não fizermos nada, tudo isso foi em vão, e eu não suporto mais sonhar com Peter me chamando de volta." Essas palavras me atingiram como um soco. Cada um de nós tem fantasmas, mas os de Tony são como espelhos rachados, refletem tudo o que ele tentou esquecer. Ele não é mais o bilionário sarcástico. Ele é um pai, um amigo, um homem quebrado tentando consertar um mundo que se partiu pelas nossas mãos. Se houver uma chance de voltar, eu vou com ele, mesmo que isso custe tudo. A ideia ganhou força. Bruce foi o próximo a se juntar. Ele não é mais apenas o Hulk. Algo mudou nele, como se tivesse encontrado um equilíbrio entre a fera e o cientista. Mas esse equilíbrio não apagou as cicatrizes. Se vamos mexer com o tempo, precisamos saber o que estamos enfrentando, ele disse, mostrando diagramas, fórmulas complexas. Cada momento tem peso. Se tocarmos uma linha, podemos destruir todas as outras. Eu ouvi atentamente, mas no fundo tudo o que eu pensava era: e se funcionar? Estamos reunindo o time. Natasha está cuidando disso. Ela não diz, mas seus olhos denunciam. Ela não vai descansar até cada um estar a bordo. Barton é o mais difícil. Depois do estalo, ele virou uma sombra, perdeu a família, perdeu a esperança, virou uma lâmina afiada no escuro. Mas sabemos onde encontrá-lo. Cada um de nós carrega pedaços de um mundo morto. Agora estamos tentando montar os fragmentos, mesmo que eles cortem nossas mãos. À noite, olho o céu e me pergunto: o que o tempo exige em troca? Se voltarmos, o que seremos? Porque às vezes, corrigir o passado custa o próprio presente. Encontrar Clint foi como caçar um fantasma. Depois do estalo, ele sumiu, literalmente. Nada de rastros, nada de sinal. Só os boatos de que um justiceiro encapuzado estava limpando as ruas do pior tipo de gente e fazendo isso do jeito mais brutal possível. Quando Natasha o achou, foi no meio de uma emboscada no Japão. Um beco sujo, corpos no chão e ele, com o olhar vazio. Ela não disse nada no começo, só ficou ali, parada. Ele respirava forte, sangue escorrendo da faca, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. "Ned", ele sussurrou, "por que você está aqui?" "Para te trazer de volta."
Clint riu, um riso seco, cansado. Não tem volta. O que me faz continuar é que eles não tiveram a chance, mas esses aqui, esses merecem. Ela não insistiu, só falou do plano, do Tony, da chance, por mais improvável que fosse. E aí, pela primeira vez, vi um brilho no olhar dele. Não esperança, mas talvez necessidade. Se isso funcionar, eu posso rever eles. Natasha assentiu, mas você tem que vir com a gente. Ele abaixou a cabeça, limpou a lâmina na jaqueta e soltou um suspiro. Então vamos. A base parecia mais viva. Cada um que chegava trazia um pouco de energia, mesmo que meio quebrada. Era como se estivéssemos construindo algo no meio das ruínas. Tony instalou uma sala de testes improvisada. Tinha fios por todo lado, monitores piscando, um cheiro constante de metal queimado e café velho. A teoria? Viagem no tempo. Mas não do jeito dos filmes. Esquece o DeLorean, não tinha glamour. Era física quântica crua, arriscada, improvável, perigosa. E a gente ia testar com um guaxinim falante, um ex-soldado congelado e um cientista gigante. A primeira tentativa quase mandou Scott Lang pro limbo eterno, literalmente. Ele voltou como criança, depois velho, depois bebê, até que Tony gritou: "Pelo amor de Deus, alguém traz um fralda!" A tensão era real, mas também rolava aquele humor ácido, tipo sobrevivente de guerra. É como se rir fosse nossa última defesa contra o desespero. Mas aí, a máquina funcionou. Um fragmento de tempo foi atravessado. Scott voltou inteiro, ofegante, suado, mas gritando: "Funciona!" Silêncio. Depois, aplausos. Depois, medo. A ficha caiu. Se der certo, podemos trazer todos de volta. Mas se der errado, a gente perde tudo de novo. Beleza, máquina pronta. Agora vinha a parte mais difícil: decidir quem ia aonde. Cada um precisava voltar para um ponto exato da linha do tempo e pegar uma joia do infinito. Fácil? Nunca é. Era uma chance única, sem espaço para erro. E claro, todo mundo tinha que encarar o próprio passado. Eu fiquei encarregado da joia da mente, em Nova York. Revisitar aquele dia foi tenso. Tava tudo acontecendo de novo. A invasão, a gritaria, os Vingadores ainda intactos. E eu ali, um estranho no próprio tempo. Ver o antigo eu, cheio de certeza, foi desconfortável. Mas mais do que isso, foi um lembrete. A gente já venceu antes. Talvez consiga de novo. Tony e Steve quase se mataram tentando pegar o cetro. E ainda tiveram que dar um pulo extra até os anos 70. Lá, Tony viu o pai. Cara, aquilo mexeu com ele. Vi nos olhos dele depois. Era como se tivesse encarado o próprio reflexo e entendido onde tudo começou. Enquanto isso, Nebulosa e Rhodes estavam em Morag, e foi aí que o problema começou. Enquanto a gente corria contra o tempo, algo deu muito errado. Nebulosa não voltou como deveria. A mente dela se conectou com a da versão antiga, e essa versão ainda era leal a Thanos. A informação da missão vazou. Thanos soube do plano. E com isso, tudo começou a ruir. O Titã ficou obcecado. Se no futuro ele perdeu, agora teria a chance de antecipar tudo, destruir a resistência antes que começasse. Ele se infiltrou pela nebulosa do passado, silencioso, frio, calculista. A gente não sabia ainda, só lá na frente. Enquanto isso, Natasha e Clint foram para Vormir. Eu não vou esquecer nunca o que veio depois. Natasha não voltou. Ela se sacrificou pela joia da alma, sem hesitação. Clint voltou carregando o peso, silencioso, destruído. Só falou uma frase. Ela pulou antes que eu pudesse impedir. Não teve tempo para luto. A missão agora era montar a manopla. Tony, Bruce e Rocket juntaram as joias e Bruce foi o único com força para estalar os dedos. Quando ele fez isso, eu senti. Uma onda de energia atravessou a base. Os pássaros voltaram a cantar lá fora. O celular de Clint apitou. Mas antes que pudéssemos sorrir, os mísseis caíram. A base virou pó em segundos, fumaça, fogo, destroços. Thanos chegou, não o que enfrentamos antes. Esse estava mais jovem, mais feroz, mais impiedoso. Foi tudo muito rápido, a gente mal conseguiu levantar. Eu saí dos escombros com o escudo. Sangue na boca e o som da risada de Thanos ecoando entre os destroços.
Ele se sentou, simplesmente esperou, como se tivesse certeza que ia vencer. E aí começou. Tony, Thor e eu fomos os primeiros a enfrentar ele. Lutamos com tudo. Thor invocou trovões, Tony disparou tudo que tinha e eu levantei o Mjolnir. Nem sei como, só senti. Por um momento achei que dava, mas ele era um monstro. Meu escudo quebrou, literalmente, em pedaços. Eu caí, sangrando, sozinho, cercado. E aí ouvi no comunicador: Cap, tá me ouvindo? À sua esquerda. Portais se abriram. Um por um, todos que perdemos voltaram. Pantera, Peter, Strange, os Guardiões, todos. Era como se o mundo gritasse: nós voltamos. A guerra começou, de verdade. Centenas de heróis contra o exército de Thanos. Cada soco, cada queda, cada grito eram uma lembrança do que perdemos e do que estávamos lutando para recuperar. Mas no fundo, eu sabia que nem todos iam sair vivos dessa. A corrida da manopla. O caos estava em todo lugar. Explosões, corpos voando, gritos. Era tanta gente lutando ao mesmo tempo que parecia um pesadelo coletivo. Mas no meio daquela guerra, a missão ainda era clara: manter a manopla longe de Thanos. Clint foi o primeiro a pegar. Corria pelos túneis destruídos da base como um rato fugindo do fogo. Atrás dele, criaturas esqueléticas perseguiam sem parar. Ele lutava no escuro, machucado, mas não largava a manopla por nada. Do nada, T'Challa apareceu. Clint, passe para mim. Sem hesitar, entregou. E começou a troca. Peter Parker, tremendo, pegou a manopla das mãos do Pantera e tentou atravessar o campo. Ele saltava, grudava em destroços, escapava por centímetros, mas estava apavorado. Senhor Stark, o que eu faço? Tony só respondeu: corre, garoto, corre o máximo que puder. No caminho ele quase caiu. Foi salvo por Valkyrie num cavalo alado, depois pela Shuri com disparos de energia. Até que caiu de novo e foi amparado por um grupo só de mulheres. A cena foi de arrepiar. Unidas, ferozes, implacáveis. Mas Thanos estava chegando e a manopla não podia cair nas mãos dele. A cada segundo, o cerco apertava mais. A pergunta na nossa mente era uma só: quem teria coragem de acabar com isso? Episódio 12. O sacrifício. Thanos chegou perto, muito perto. Ele esmagava tudo que via pela frente. Destruiu os portais, varreu o chão com a espada dupla, jogou o Hulk para longe, derrubou Strange e desarmou Thor. Tony olhou para o Doutor Estranho, que fez um gesto, um dedo só. Era a única chance, e Tony entendeu. Ele se lançou contra Thanos no meio da confusão. A luta parecia desesperada, sem chance de vitória. Thanos empurrou Tony, o jogou longe, mas não percebeu o que tinha acontecido. Quando estalou os dedos, nada aconteceu. Tony estava com as joias. A armadura dele piscava, faiscava, quase desmanchando sob o poder das pedras. Ele tremia, a respiração já falhando. Olhou nos olhos do Titã e disse, quase num sussurro: "E eu sou o Homem de Ferro." O estalo ecoou. Os exércitos de Thanos começaram a virar poeira, um por um. Criaturas, naves, generais. O próprio Thanos sentou, derrotado, e encarou o fim, antes de também desaparecer. A vitória custou caro. Tony caiu. Rhodey chegou primeiro, ajoelhou ao lado dele, os olhos cheios d'água. Peter tentou falar algo, mas só chorava. Pepper segurou a mão dele e disse: "Pode descansar agora." E ele fechou os olhos, em paz. Episódio 13. Depois da poeira. O campo de batalha virou silêncio. Nenhum som, só vento passando pelos destroços. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Começamos a recolher os corpos, ajudar os feridos, reconstruir o mínimo. Mas a ferida principal era emocional. Perder Tony deixou um buraco impossível de preencher. O funeral foi silencioso. À beira do lago, todos reunidos, até os que nunca tinham lutado ao lado dele.
O holograma de Tony apareceu, como se tivesse gravado sabendo exatamente o que ia acontecer. Se você tá vendo isso, então deu certo. Ele sorriu, olhou para a filha. Te amo 3000. Foi a primeira vez que muitos de nós choraram de verdade. Depois do funeral, cada um seguiu um rumo. Thor deixou Asgard nas mãos de Valkyrie e partiu com os Guardiões. Peter voltou para a escola, tentando fingir que era só um adolescente de novo. Steve tinha outra missão. Ele levou as joias de volta aos lugares certos, mas não voltou na hora marcada. Demorou. E quando reapareceu, não era o mesmo. Episódio 14. O Velho Capitão. Steve Rogers voltou, velho. Sentado num banco, com o escudo ao lado, parecia finalmente em paz. O tempo o alcançou, mas com isso veio a serenidade. Ele olhou para Sam, sorriu e disse: tive a vida que prometi para Peg. Dancei com ela, vivi tudo o que perdi. Sam não entendeu de cara. Mas e o escudo? Steve olhou fundo nos olhos dele. Ele agora é seu. Sam pegou o escudo com mãos trêmulas. Era pesado, não pelo metal, mas pelo símbolo. Ele sabia o que aquilo significava: a responsabilidade, a esperança. Buck só assentiu. Ele também sabia. Steve se levantou devagar, olhou para o lago e para o céu. Sem armadura, sem guerra, sem dever, apenas ele mesmo. Pela primeira vez, Steve Rogers não era o Capitão América. Era só um homem que finalmente pôde viver. Ficaram, mas também ficaram as histórias. As perdas nos ensinaram mais que as vitórias. E a esperança veio do sacrifício. Peter continuou lutando, mas com o peso do que viu. Sam e Buck começaram uma nova jornada. Thor redescobriu quem era longe do trono. E os Guardiões, bem, eles continuam caóticos como sempre. Mas o maior legado de Tony foi provar que heróis não nascem com poderes. Nascem com decisões, escolhas difíceis, coragem de fazer o que ninguém mais quer fazer. Aquela luta não foi só contra Thanos, foi contra o fim de tudo. E vencemos. Por pouco, mas vencemos. O mundo pode cair de novo um dia, mas enquanto existir alguém disposto a levantar, nunca estará realmente perdido. E no fundo, a gente sabe, o herói pode morrer, mas o símbolo permanece. O mundo não acabou naquele dia, mas ele também nunca mais foi o mesmo. As batalhas silenciosas continuam longe dos olhos da multidão, nos becos, nas sombras, no espaço entre os dias comuns. Onde há escuridão, ainda há alguém que carrega o legado dos que se foram. E mesmo quando tudo parece perdido, sempre há um fio de esperança. Eles não eram deuses, eram falhos, quebrados, humanos, mas foram justamente essas rachaduras que deixaram a luz entrar. Se você olhar com atenção, ainda vai ver os reflexos de suas lutas na nossa realidade. O sacrifício, o medo, a coragem. A última batalha pode ter terminado, mas o eco dela ainda ressoa no coração de todos que sobreviveram. E talvez, só talvez, eles voltem quando a escuridão for grande demais para enfrentarmos sozinhos. E você, o que faria se estivesse ali, entre vida e sacrifício? Se essa história te fez arrepiar, se emocionou ou te prendeu do começo ao fim, mostra isso pra gente. Deixa o like, se inscreve no canal Diário Sombrio e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí, e no escuro você nunca vai querer estar sozinho. O mundo seguiu em frente, mas nunca foi o mesmo. Os heróis viraram lenda, a cicatriz